nossos olhos, mas o Senhor tem derramado chuvas de bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. E digo mais, por isso nós estamos aqui nessa noite para glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Amados, eu tomei a liberdade de fazer a leitura a partir do versículo de número 9, porque estamos aqui diante de um homem, por nome Naamã, um homem que era uma pessoa ilustre na sua terra. Ele era uma pessoa que tinha um destaque, ele tinha uma posição elevada. Este homem, ele era um general dos exércitos da Síria. A Síria era um povo não tão grande quanto a Assíria. Às vezes nós confundimos esses dois nomes. O povo assírio e o povo sírio. O povo sírio era uma nação pequena, assim como Israel também é uma nação pequena. E naqueles dias, o rei da Assíria, que estava se tornando um grande império, dominando os povos naquela região do Oriente Médio, eles perderam uma batalha muito decisiva. E nessa batalha decisiva estava lá este homem por nome de Naamã, à frente dos exércitos sírios. E ele, vencendo essa batalha, ele alcançou prestígio diante do povo. Ele alcançou prestígio diante do rei Ben-Hadad, que era o rei da Síria. Este homem, ele tinha ali um exército que olhava para ele e via nele uma pessoa que era como um exemplo. Era um homem que ele estava à frente das batalhas e o povo, o exército que o seguia, ferozmente também enfrentava as batalhas. Ainda que o inimigo fosse grande, ainda que o adversário fosse grande e numeroso, aquele povo que seguia este homem por nome Naamã, aquele povo, eles não tinham medo, porque eles viam no seu general um exemplo a quem eles poderiam seguir. Mas a palavra de Deus nos diz também que este homem, esse chefe do exército do rei da Síria, ele era um grande homem diante do seu senhor, diante de Ben-Hadad, o rei da sua nação. Este homem, ele era muito respeitado. A Bíblia nos apresenta aqui no capítulo 5 de 2 Reis qualidades deste homem. Esse homem, ele era um chefe, ele era um general, ele era respeitado, ele havia dado livramento ao seu povo na frente dessa batalha contra os exércitos da Assíria. Este homem, ele tinha uma posição elevada. Esse homem, ele era um homem valoroso, ele era um homem bem quisto, ele era um homem bem visto pelo seu rei, pelo seu povo, pelos seus liderados. Ele era uma pessoa que tinha muito destaque. Mas a palavra do Senhor também nos afirma aqui no versículo de número 1 que este homem, ele era leproso. Ele estava sofrendo de lepra. E esta lepra estava corroendo o seu corpo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos relatos de pessoas que sofreram de lepra. Aliás, quando Deus ele estipula as leis, entrega para Moisés, dentro das leis havia uma lei específica para aquele que fosse acometido dessa enfermidade chamada lepra. Deveria ser separado, deveria ser isolado, deveria se encontrar numa cidade, num lugar, num arraial de refúgio. Não poderia estar com outras pessoas, porque a lepra ela era e é contagiosa. Hoje há tratamento para essa enfermidade, hoje há antibióticos, hoje há remédios, hoje há todo um processo para que a pessoa que é acometida dessa enfermidade possa alcançar a restauração do seu corpo, a restauração da sua pele, a restauração da sua saúde. Mas naqueles dias não, era necessário separar, era uma medida protetiva, e isso foi estipulado, estabelecido para o povo de Israel. Deus deu essa lei e essa ordenança, até que esta pessoa ela viesse a ser curada, viesse a retroceder o avanço dessa enfermidade. Mas entre o povo sírio, nós não temos relatos de como eles lidavam com essa enfermidade, mas era uma enfermidade naqueles dias, que fazia com que as pessoas se tornassem até mesmo
moradoras de rua, não poderia ficar em família, não poderia estar dentro do seu lar, não poderia conviver com os seus familiares. Mas nós temos um relato aqui que este homem que era valoroso, um homem que era prestigiado, um homem que tinha muito respeito, um homem que estava na frente de um exército, um homem que vencera batalhas importantes para o seu povo, ele se encontrava acometido de lepra. E quando os exércitos da Síria, liderados por Naamã, saíram de um cerco da terra de Israel, eles levaram uma garota, dentre algumas pessoas que foram levadas como escravos para a terra da Síria. E esta garota fora levada para a casa de Naamã. E esta garota viveu na casa de Naamã como escrava, servindo a mulher esposa de Naamã. E numa determinada ocasião, esta jovem, ela fala para a sua senhora: quem dera se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Israel. Essa menina, nós não temos relato do nome dela, nós não temos relato da origem dela, nós não temos relato do que aconteceu com ela depois dessa ocasião e do que fora antes dessa ocasião. O único momento que nós temos relato dessa garota é nessa porção das Escrituras, quando ela faz essa declaração: se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Israel. E a esposa de Naamã, quando ela toma conhecimento desta declaração, ela fala para o seu esposo. O seu esposo prontamente apresenta esta causa para o rei Ben-Hadad. O rei Ben-Hadad então envia Naamã, dá a ele suprimento, dá a ele ouro, dá a ele prata, dá a ele vestimentas, escreve uma carta para o rei de Israel, escreve uma carta para Jorão. E este homem sai com a sua comitiva, sai ali com todos aqueles bens nas suas mãos e se direciona para a terra de Israel, para a cidade de Samaria. E quando chega na cidade de Samaria, ele vai até a presença do rei Jorão, entrega a carta nas mãos do rei. E o rei, quando começa a ler esta carta, ele se espanta, ele diz: sou eu por acaso Deus para poder sarar? Sou eu por acaso Deus para poder curar este homem dessa enfermidade? Certamente o rei da Síria, ele está buscando ocasião para entrar em guerra conosco. E ele rasga suas vestes. E este fato chega ao conhecimento do profeta. Quando o profeta toma conhecimento da carta que o rei recebe, toma conhecimento de tudo o que estava acontecendo, então o profeta, ele libera uma palavra e diz: olha, por que te espantas, ó rei? Mande este homem vir até mim, porque há profeta aqui na terra de Israel. Glória a Deus. Ele já havia sido dividido. O reino de Israel, logo após a morte do rei Salomão, foi dividido em 2. 10 tribos se ajuntaram e se aliaram com Jeroboão para que pudesse ser liderado por este homem. E Roboão, filho de Salomão, ele fica com o reino do sul, chamado Reino de Judá, com a capital em Jerusalém. E 2 tribos o seguem: a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E o reino do norte com as demais 10 tribos. O reino do norte se desvirtuou da presença de Deus. O reino do norte, eles se afastaram da presença de Deus, se afastaram do culto a Deus, se entregaram à idolatria, se entregaram ao pecado. Os seus sacerdotes haviam se apostatado da fé. Os seus reis haviam feito coisas assombrosas. E este homem, este rei, na ocasião, neste dia, nessa passagem, era o rei que era neto do rei Acabe. Todos nós conhecemos a história do rei Acabe, esse rei que foi perverso em Israel, esse rei que foi afrontado pelo profeta Elias, esse rei que se casou com uma mulher feiticeira que corrompia o povo de Deus e buscava matar os profetas do Senhor. Mas ainda na terra de Israel, no meio de um povo corrompido, de uma liderança, de um reino corrompido, de sacerdotes corrompidos, havia ainda um remanescente, um povo que não havia se dobrado diante das idolatrias. Ainda havia profeta naquela terra que não havia se contaminado com os prazeres daquele obstante momento. E estava
profeta Eliseu. E ele diz: mande ele vir a mim, porque há profeta na terra. Glória. Quero chamar sua atenção agora para algo muito importante. Esse homem, esse general, esse homem ilustre que era cometido de lepra, ele sai da sua terra por conta de uma palavra. Ele tomou posse daquela palavra que aquela garotinha falou. Se ele estivesse lá diante do profeta que está em Israel, ele seria curado. E ele acreditou naquela palavra. Ele se levantou da sua casa. Ele se levantou da sua terra. Ele foi em direção para a terra de Israel. Ele não mediu os esforços. Ele não mediu a distância. Ele não mediu os perigos. Ele não mediu as dificuldades. Ele não mediu a dor que ele estava sentindo no seu corpo por causa daquela lepra. Ele se levantou e foi porque ele ouviu uma palavra. Ele ouviu que se ele estivesse diante do profeta que se encontrava na terra de Israel, a situação dele seria mudada, a situação dele seria revertida, aquela enfermidade que estava cometendo o corpo dele, ela seria sanada, seria curada, e ele acreditou naquela palavra. Não estamos falando de uma pessoa que for educada nos caminhos do Senhor, não. Não estamos falando de uma pessoa que foi instruída nos mandamentos do Senhor, não. Não estamos falando de uma pessoa que era descendente biológico, físico de Abraão, não. Estamos falando de uma pessoa que era gentil. Estamos falando de uma pessoa que era de outra nação. Estamos falando de uma pessoa que habitava no meio de um outro povo. Estamos falando de uma pessoa que tinha uma outra cultura, que tinha uma outra religião, que tinha uma outra forma de adoração, uma outra forma de culto. Estamos falando de uma pessoa que não tinha parte com o Senhor, mas quando ele ouviu aquela palavra, diante da dificuldade que ele estava enfrentando, diante da enfermidade que ele estava vivendo, ele tomou posse daquela palavra e saiu da sua casa e foi ao encontro daquele que poderia mudar a história dele. Quantos nesta noite poderia ter deixado a sua casa e ido ao encontro do Senhor? Quantos nesta noite poderia ter feito o que você fez? Não estou dizendo vim na minha presença, não, porque quem sou eu? Eu sou tão pequeno, eu não sou absolutamente nada. Como disse o apóstolo Paulo, eu estou emprestado às palavras dele, eu sou o pior dos pecadores, eu sou o mais miserável dos homens. Então, quando pecador, cada um de nós aqui somos. Mas nós estamos diante de um Deus vivo. Nós deixamos o nosso lar, nós deixamos os nossos afazeres, nós deixamos o nosso cansaço, nós deixamos a fadiga deste dia, nós deixamos o sono, nós deixamos tudo de lado, saímos da nossa casa e viemos até aqui nesta noite, porque nós cremos que Deus ele tem resposta para a nossa causa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E este homem, ele deixou a sua terra, creu naquela palavra e foi em busca do profeta. E o profeta, por sua vez, ele disse para o rei: mande que ele venha ao meu encontro. E assim, o rei enviou Naamã até a casa do profeta. Agora chegamos na passagem onde nós lemos, no versículo de número 9. Este homem, ele se direciona com a sua comitiva para na porta da casa do profeta. E agora imagine comigo, o profeta mandando o seu moço até a porta daquela casa e enviando uma mensagem para aquele homem ilustre. E quando aquele homem ele recebe aquela mensagem, quando aquele homem ele se depara com aquele moço dizendo para ele: olha, o meu senhor, o profeta, mandou você ir para o rio Jordão e mergulhar lá 7 vezes. Faça isso porque você será curado. Esse homem ele fica indignado com aquela resposta. Porque ele era, como disse, para repetir, ele era uma pessoa que estava numa alta posição. Ele era acostumado a chegar num lugar e ser bem recebido. Ele era acostumado a chegar num lugar e ter um dos primeiros lugares para se sentar. Ele era acostumado a chegar num lugar e ter um copinho de água, ter uma água para lavar os pés. Ele estava acostumado a chegar num lugar e ter ali toda aquela recepção, porque ele era uma pessoa ilustre. E quando ele é recebido daquela forma, ele fica indignado, ele diz: mas eu esperava que este homem iria sair, ia estar diante de mim, ia se colocar de pé, ia clamar ao Deus dele, e um dia levantar as mãos e ia tocar sobre essa enfermidade, e essa enfermidade seria curada. Eu estava esperando algo, eu imaginei algo, toda a minha viagem eu imaginei
desta forma. Aleluia. Quantas vezes nós deixamos a nossa casa com um preconceito já bem estabelecido, direcionando Deus como que Ele tem que fazer, como que Ele tem que agir, como que Ele tem que operar. Quantas vezes nós saímos da nossa casa imaginando da seguinte forma: o pregador vai estar lá, vai levantar as mãos, o fogo vai descer, vai derramar azeite, vai colocar a mão e a enfermidade vai sair, vai olhar nos meus olhos e vai falar: assim diz o Senhor. Mas naquele dia Deus tinha um propósito diferente na vida daquele homem, e não é diferente também aqui agora. Deus tem um propósito em cada um de nós. Eu não sei o que você tem esperado, mas eu sei aquilo que Deus tem ministrado dentro do meu coração para falar para cada um de nós. Deus, Ele tem a sua multiforma de operar. Deus tem o seu modo de agir. O Senhor, Ele tem a sua forma de trabalhar. Os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos. Nós fazemos planos, nós colocamos alguns limites, alguns moldes para a nossa vida, mas a última palavra vem da parte do Senhor. O homem faz projeto, mas a última palavra vem da parte do Senhor. O homem, ele imagina, ele pensa, mas como diz e torna a repetir, os pensamentos do Senhor, eles são mais elevados do que o nosso. Os planos do Senhor são mais elevados e muito melhores do que o nosso. Não é perigo nenhum, não é pecado algum nós fazemos plano, não, mas a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é soberana, ela é boa, ela é agradável. A vontade de Deus, ela é maravilhosa, e que a vontade de Deus, ela sim seja realizada em nossa vida, e a vontade do Senhor seja cumprida nesta noite sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Ele estava esperando que o profeta se colocasse de pé e levantasse as mãos. Os feitos do Senhor, ele era conhecido dos povos em volta. Você lembra quando o Senhor, ele abriu o mar vermelho? Israel passou por entre o mar em terra seca, e na metade do caminho os egípcios dali todos morreram. Israel passou com mãos fortes, Deus deu um livramento. E quando Josué, ele se chega nas campinas de Jericó, quando manda os espias, e os espias entram na casa daquela mulher, quando entra na casa de Raabe, e Raabe então ela fala assim: olha, todo o povo está atemorizado, porque o povo sabe, está sabendo, chegou aqui a notícia do que o Deus de vocês fez lá no Mar Vermelho, de como Ele deu a vitória, como Ele destruiu os exércitos de Faraó. Diga-se de passagem que naqueles dias era o exército mais poderoso que havia na terra. E o povo de Jericó sabia, e o coração deles estava atemorizado só de ouvir falar o que Deus havia feito. E nos dias de Naamã não era diferente não, porque um pouquinho antes, o profeta Elias, ele orou e o fogo desceu. O profeta Elias, ele desafiou o rei Acabe e todos os profetas de Baal e os demais de Azera, e ele saiu ali vencedor. Apenas com poucas palavras ele falou e o fogo desceu. E este homem tinha conhecimento do que havia acontecido ali, do que Deus havia feito em favor daquele povo. E ele esperava que Deus fizesse algo diferente também ali, uma maravilha, um sinal do céu se abrisse, ou uma voz, ou um chão se partisse. Ele esperava algo que ele já estava estabelecido na sua mente. Mas a palavra de Deus para a vida daquele homem foi: vai-te, mergulha 7 vezes no Jordão, e você será purificado. E esse homem então, ele vira para ir embora. Ele vira as costas juntamente com a sua comitiva e vai embora. E no caminho ele vai indignado, reclamando e murmurando: as águas lá de Damasco não são melhores do que as águas de Israel? Farpã, Abana, não seria, as águas não seriam muito melhores? Nem se compara com as águas de Israel. Não tem água aqui em Israel que se compare com o rio Farpã, o rio Abana. Não tem águas que se comparem. Eu não poderia me mergulhar lá, eu não poderia fazer isto lá. E ele vai embora reclamando. E um dos seus moços diz: meu senhor, se um homem de Deus tivesse te pedido algo grande, você não teria feito? Se ele tivesse
te pedido um valor exorbitante, uma grande quantia, você não teria dado. Se tivesse te pedido algo impossível, você não teria feito. Se tivesse pedido algo que requeresse todas as suas forças, você não teria feito. Você não teria ali se dedicado, se entregado, teria dado um jeito de resolver a questão e receber a cura. Mas ele te pediu algo tão simples. Algo tão simples, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Estava ali um propósito de Deus de trabalhar na vida daquele homem. Aquele homem, ele estava numa posição elevada. Aquele homem se encontrava leproso. Aquele homem estava correndo um sério perigo, porque os seus soldados que olhavam para ele, viam como um exemplo, ia chegar um tempo como que eles iam marchar junto de uma pessoa leprosa, aonde o seu corpo estivesse em estado de putrefação, porque a lepra faz isso. A lepra, ela estoura úlceras pelo corpo de uma pessoa. Ela faz feridas que corrói, que come, que destrói a pele, alcança os nervos, os tendões, os ossos, chega ao ponto de contaminar os ossos e destruir o corpo de uma pessoa. Imagine a preocupação deste homem. Vai chegar um tempo que eu não vou conseguir mais colocar a minha couraça. Vai chegar um tempo que eu não vou conseguir mais desembainhar a minha espada. Vai chegar um tempo que eu não vou conseguir colocar mais o meu elmo na cabeça. Vai chegar um tempo que eu não vou conseguir montar o meu cavalo e ir para frente da batalha. Imagine agora comigo a condição deste homem. Certo que muitos pregadores falam sobre essa passagem, não somente outra, mas quando se toca no assunto de lepra, se lembra de pecado. Mas não é sobre o pecado que eu quero falar nesta noite. Porque o pecado tem um pastor para falar para a igreja no culto de doutrina. O Senhor me trouxe nesta noite aqui para falar de feridas. Aquele homem, ele tinha feridas no seu corpo. E aquelas feridas, ela estava destruindo o seu corpo. Aquelas feridas não só destruíam o seu corpo, mas o seu psicológico. Imagine comigo naquele dia, quando Jesus ele chega em uma das aldeias de Cafarnaum, como diz em Marcos capítulo de número 1, a partir do verso de número 42. Um homem acometido de lepra vem na presença dele, se prostra, o adora, e diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. E Jesus então coloca as mãos naquele homem e diz: eu quero, seja curado. E ele foi curado. Imagine agora comigo a condição daquele homem, porque em Marcos capítulo 1, verso 42 em diante, vai dizer que Jesus ele se move de íntima compaixão. Jesus não se moveu de íntima compaixão simplesmente pelo que estava exteriormente na vida daquele homem, aquela carne machucada, ferida por conta daquelas úlceras. O Senhor estava contemplando a alma dele, a tristeza na alma dele. O tempo que ele estava afastado da sua casa, da sua família, dos seus entes queridos. O Senhor estava contemplando a ferida que estava dentro da alma daquele homem. A tristeza, a angústia, a dor de que toda aquela enfermidade estava causando a ele. E o Senhor estava contemplando também naquele dia, Naamã, não somente aquela ferida externa, porque o Senhor conhecia a intimidade do coração daquele homem. O Senhor conhecia o íntimo dos pensamentos daquele homem. O Senhor conhecia a dor que ele estava sentindo, aquelas feridas que estavam sobre o corpo dele. E o Senhor queria tratar daquelas feridas. O Senhor não queria somente curar aquela ferida. O Senhor queria tratar aquela ferida por dentro da alma dele. E o Senhor pediu algo tão pequeno: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, e assim você será curado. Esta foi a palavra para o coração daquele homem. E depois de ele ter escutado um dos seus moços dizendo: se fosse coisa grande você teria feito. Então ele resolve descer naquelas águas. Ele mergulha por 7 vezes. Quando ele mergulha a 7ª vez, ele se levanta na 7ª. Quando ele se levanta, a sua pele, o seu corpo era como se fosse a pele de uma criança. O Senhor renovou, o Senhor curou, o Senhor operou a maravilha naquele momento. Ele teve que mergulhar naquelas águas, foi algo simples. Deus não pediu algo grande para que ele não viesse se gloriar na força do
Momentos que Deus nos ordena a fazer coisas simples, para tratar da nossa alma, para tratar das feridas que foram abertas no nosso coração. Agora aqui eu quero ministrar o coração de cada um de vós, assim como o Senhor tem ministrado no meu coração. Quantas feridas têm sido feitas ao longo dos anos? Uma palavra de desânimo, uma palavra de afronta, uma perseguição no trabalho, um esposo que ainda não se converteu, um filho que está em rebeldia, um vizinho que pega no seu pé, alguém na família que fala: para que você aceitou Jesus? Por que você deixou de sair, de curtir a vida conosco? E isso vai te entristecendo, vai te magoando, vai te trazendo um pesar, e esta ferida está crescendo por dentro, mas você ainda está com a armadura vestida, lutando, batalhando. Você vem para a igreja, você ora, você vem para a igreja, você prega, você vem para a igreja, você adora. Quando é o momento de evangelizar, você sai, você evangeliza, você jejua, você consagra, você faz a obra, mas lá dentro ainda está aquela ferida. E Deus nesta noite te trouxe aqui para que você fizesse algo simples, para que você mergulhasse nesta campanha para ser curada e liberta desse sentimento que está te trazendo dor por dentro. O Senhor conhece o seu interior, o Senhor conhece o seu coração. Não estamos falando aqui de pecado, não. Estamos falando sim de armas que foram forjadas contra você e tem deixado ferida lá dentro da tua alma. Mas o meu Deus é aquele que contempla, não como o homem contempla, não olha o seu exterior. Eu estou vendo você aqui fisicamente, mas o Espírito que habita na minha vida, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua dor, Ele conhece a prova que você tem passado, Ele conhece a luta que você tem enfrentado. Mas diante de toda essa luta, dessa prova, dessa dor, dessa ferida que está aberta, você deixou a tua casa, você deixou os seus afazeres, você deixou o cansaço de lado, você deixou outra programação e outro convite para fazer qualquer outra coisa qualquer, e veio até aqui para mergulhar nessa campanha em algo tão simples, porque o Senhor tem algo maravilhoso contigo. Aleluia. Aleluia. Este filho que está perdido, a palavra do Senhor diz que aquele que recebe a Cristo na sua casa, ele se torna uma luz. Nós somos uma luz dentro da nossa casa, nós somos uma candeia dentro da nossa casa. O seu filho, ele está vendo a luz sobre você, está enfrentando uma grande luta. Talvez ele esteja nas drogas, talvez seja um parente seu que esteja no álcool, talvez seja algum familiar seu, eu não sei, que esteja na condição a qual eu me encontrei um dia. Eu passei 10 anos da minha vida dentro de um cárcere, porque eu andei fora dos caminhos do Senhor e fiz tudo aquilo que desagradava, não somente a Deus, mas a minha família e as pessoas que estavam ao meu redor. Mas houve pessoas que oraram, houve pessoas que clamaram, houve pessoas que intercederam. Deus teve misericórdia da minha vida, me tirou das drogas, me tirou da criminalidade, me levantou daquele monturo, colocou uma palavra na minha boca, colocou um novo cântico nos meus lábios, e hoje eu estou aqui para testemunhar que vale a pena você mergulhar, vale a pena você fazer parte dessa campanha, vale a pena você ter deixado a tua casa, porque a minha mãe deixou um dia, a minha sogra deixou um dia, a minha esposa deixou um dia, a minha avó, que não se lembra de mais nada, durante a vida dela toda, ela orou em favor da família. Estou eu aqui hoje de pé para poder glorificar o nome do Senhor e dizer que vale a pena você mergulhar, vale a pena você participar dessa campanha, vale a pena você crer na palavra de Deus e confiar no Senhor, ainda que aparentemente nada esteja acontecendo. Foram 10 anos, 10 anos que eu perdi da minha vida, muitos anos entregue aos vícios, ao pecado deliberado. Mas Jesus teve misericórdia da minha alma, porque houve alguém que fez um ato tão simples. Dobrou os seus joelhos e orou. Aqui nessa noite, você chegou aqui às 18 horas e 30 minutos, dobrou o seu joelho, buscou a face do Senhor e disse: Senhor, eu não aguento mais essa situação. Senhor, esta ferida está me correndo por dentro. Senhor, este meu familiar, ele precisa de uma providência. Senhor, esta minha causa, ela precisa de uma providência. Senhor, lá no meu trabalho, eu não aguento mais. Senhor, eu preciso de uma providência. Senhor, entra com o teu agir. Senhor, entra com o teu operar. E eu quero dizer para você nesta noite que operando Deus, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem pode impedir? O meu Deus lá na eternidade, Ele te contemplou nesta noite. Ele se levantou no teu trono para trazer uma resposta para ti. Eu tenho contemplado
situação e eu entrarei com providência. Da forma que está, não vai ficar. Eu vou levantar, eu vou restaurar, eu vou libertar, vou colocar um novo cântico no lábio e vou fazer uma grande obra. E você vai ver com os teus olhos o meu agir, o meu operar. Assim diz o Senhor para ti nesta noite. Ramantui, Ramachúria, Nagaia, Lagaforque, Nagaia Séria. Assim diz o Senhor nesta noite, igreja. O Senhor nesta noite está tratando de feridas que foram abertas. Receba nesta noite essa água purificadora aos olhos de muitos. As águas do rio da vida é como se não fosse nada. As águas que o Senhor tem para nós é como se fosse nada. Hoje tem sido banalizado pela sociedade contemporânea, tem olhado para as coisas de Deus e tem feito pouco caso. Mas você não tem feito pouco caso, não. Essa água purificadora, ela se faz presente. E nesta noite Deus te trouxe aqui, não foi para tratar de pecado, mas foi para tratar de feridas. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para tratar desta ferida que está dentro. Esta ferida que você não fala para ninguém. Esta ferida que você não comenta com ninguém. Esta ferida que quando você toca o seu joelho, no seu particular, a lágrima corre. Mas eu quero te dizer algo muito importante. O anjo do Senhor está com uma taça colhendo as suas lágrimas. E a palavra do Senhor diz mais que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você não tem palavras para orar e as lágrimas correm no seu rosto, está ali o Espírito Santo intercedendo diante de Deus em seu favor, da tua causa, do teu lar, da tua família, do teu propósito. Esta causa que você não tem tido coragem de contar para ninguém, mas você contou para o Senhor, e o Senhor conhece. O Senhor conhece o seu interior, e nesta noite Ele está tratando. Jesus, Ele é a água da vida. Quando Jesus ele teve encontro com aquela mulher samaritana no poço de Jacó, Ele pede água para ela e ela diz, Ele diz, olha, se tu soubesse quem te pede água, você que me pediria, porque a água que eu lhe der jorrará do seu interior um rio para a vida eterna. Jesus estava falando de si mesmo. Aquela mulher falou, olha, como que você vai me dar água se você não tem nenhum cântaro para tirar? E como você pode pedir água para mim, sendo você judeu e eu samaritana? Como é que pode isso? E Jesus se revela a ela. Se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Se você beber da água que eu lhe der, a sua vida ela vai mudar. Ela vai ser transformada. É algo tão simples. É tão simples, e nessa simplicidade a água, ela se faz presente para trazer purificação, para trazer a restauração, para trazer a cura desta ferida. Receba sobre a sua vida nesta noite essa água salutar, essa água purificadora. Receba nesta noite essa água restauradora. Receba nesta noite essa água libertadora. É noite de libertação, mas a libertação é desta ferida, a libertação é desta mágoa, a libertação é desta tristeza, a libertação é daquilo que está te fazendo entristecer e ficar cabisbaixo. Nesta noite de libertação. Aleluia. É assim que o Senhor trata em nossas vidas. Ele tratou comigo dessa forma. Esse homem, ele era um homem de prestígio, um homem que era estimado, era um homem que tinha uma alta posição, mas ele teve que descer. Ele teve que descer. Aleluia, a Deus. Na presença de Deus. Há momentos que nós não temos que erguer o nariz ou ficar altivo. Não. Assim foi comigo. Quando eu me reconciliei com o Senhor dentro daquele cárcere, eu disse para minha esposa, eu nunca mais colocaria o meu pé dentro da igreja. Com 30 dias eu estava assumindo a direção da igreja. Na noite que eu entrei dentro daquela igreja, ia ter uma vigília. Eu dobrei o meu joelho, coloquei meu rosto no pó. Falei, Senhor, me perdoa. Foi o momento de eu descer na presença de Deus. Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz. Me perdoa, Senhor, por ter trazido escândalo para o teu nome. Me perdoa por ter virado as costas para você. Me perdoa por ter virado as costas para a tua igreja. Me perdoa, Senhor, por ter tirado a mão do arado. Me perdoa por eu ter me calado e não ter mais anunciado as boas novas do reino. Me perdoa por eu ter enterrado o meu talento. Me perdoa. Eu chorei aquela noite inteira. Aquela vigília eu chorei a noite inteira.
na presença de Deus. Eu me humilhei. E era isso que Deus, Ele estava buscando em Naamã. Que Naamã reconhecesse o estado dele, a condição dele, não somente física, mas a condição da alma dele. Diz a palavra de Deus, para encerrar, que Naamã ele diz para o profeta, olha, ele retorna à porta da casa do profeta e diz, receba esse presente. O profeta disse, não, eu não quero o ouro, eu não quero a prata, eu não quero os presentes. Então permita que eu leve um punhado de terra daqui de Israel, para que eu possa cultuar a Deus lá na minha terra. E quando eu me prostrar na casa de Rimon, onde Ben-Hadad ele se prostra, porque eu dou meu braço para ele quando entra dentro daquele templo. E ele, como é um senhor de idade, na hora que ele vai se prostrar, eu tenho que me prostrar. Quando eu fizer isso, eu estarei fazendo, honrando o meu rei, porque eu sou submisso ao meu rei, mas eu quero ser submisso ao Deus de Israel. Aquele homem ele se converteu, houve conversão. Houve conversão, uma conversão genuína. E o profeta ele nos traz aqui um grande ensinamento. O milagre aconteceu quando ele fala para o rei Jorão, olha, tem profeta aqui em Israel, manda ele vir até a minha presença. Ele poderia perfeitamente receber todo aquele donativo, ele poderia receber aquela riqueza, mas ele não recebeu, porque milagre não se vende, milagre não se recebe por ele. Somos apenas instrumentos nas mãos de Deus, somos apenas uma ferramenta nas mãos de Deus, e quando Deus usa, Deus ele realiza porque tem um propósito. Quando o milagre acontece, tem propósito. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. João e Pedro subiram ao templo para orar, por volta das 3 horas da tarde. E havia ali um homem que era coxo, na porta formosa do templo, e estava pedindo esmola. Pedro, cheio de Deus, olha para ele e fala, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, se levanta. Pega ele pela mão e ele se levanta naquele mesmo momento. E aquele homem começa a glorificar, começa a pular, porque foi algo maravilhoso que aconteceu ali. E as pessoas ficaram todas bestificadas olhando aquilo, espantadas olhando para Pedro. E Pedro diz, por que estão olhando para nós dessa forma? Vocês acham que foi por conta do nosso nome? Alguma virtude proveniente de nós que este homem foi restaurado? Não, foi no poder que é o nome de Jesus. Ele atribuiu a glória para Jesus, ele atribuiu a honra para Jesus, ele deu o louvor para Jesus, porque para ele, por ele são todas as coisas, todo louvor, toda a glória, toda a adoração é para o Senhor Jesus, porque ele é a água que purifica, é o nome dele que é